Bom, pediram para eu gravar no tema branco para talvez ajudar vocês a verem aí, vocês me dizem se melhorou a qualidade do vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como ler uma base de dados em Excel, em CSV, de uma pasta ou diretamente o arquivo, né? Basicamente você vai precisar do Pandas, da biblioteca do Pandas. Esse aqui é um código do Covid-19, que eu faço nos boletins semanais. Ele é um pouco extenso. E basicamente o que você vai precisar é do Pandas e de funções internas do Python, de OS, né? Esse chdir e listdir são os principais. Então vamos lá. Basicamente esse aqui é um caminho, né, do arquivo. Se você for entrar no meu Drive, você vai ver que, por exemplo, ele vai estar na pasta Covid-19 e aqui está os dados que eu preencho, né, que eu busco em relação à Covid-19 aqui na Paraíba, que são fornecidos pelo governo da Paraíba. Aí o ato de eu dar play nisso aqui, e escrito pdred excel, e aí você bota o caminho, o nome do arquivo aqui, né, no final, .xlsx. Se fosse, por exemplo, um CSV, você botaria CSV, né? E aqui eu escolhi para indexar a coluna data como um índice do data frame. Aqui eu faço um dicionário com esses dados que eu coletei, né? Então, se eu colocar banco dados referência, ele vai me retornar o data frame que eu criei, né? Que eu peguei dessa base de dados do Excel. Se você for ver aqui, ele vai abrir rapidinho para vocês, né? Mas você pode ver casos confirmados, óbitos recuperados, quantidade de enfermaria, quantidade de UTI, ocupação dessas enfermarias e ocupação dessas UTIs, né? Ele transformou esse Excel em um data frame, né? Indexando a coluna data ao índice, né? Colocando a data como índice. Pronto, deu para ver isso aí. Ou o que você pode fazer, né? Você pode, no caso de leitos disponíveis, né? Por hospital. Foi uma nova forma que eles estavam divulgando os leitos, eu tive que adaptar. Eu não usei assim antes, porque os outros dados eu preencho manualmente, sabe? Eu coleto os dados de vários lugares e gera aquele Excel. E aí eu vou compilando dia a dia, eu faço isso. Um trabalhinho para gerar essa informação aqui para Paraíba. Mas usando leitos disponíveis, você pode, eu vou criar um data frame, leitos por hospital, aqui um leito vazio, né? E o ato de eu chamar essa função chdir, né? E o caminho dela, você pode ver que ele está indo o caminho para a pasta. Eu estou falando até aqui, eu quero que ela abra, ela vai entrar nessa pasta, e aí quando ela entra nessa pasta, ela vai ver todos esses arquivos. Quando ela entrar nessa pasta e ver todos esses arquivos, ela vai fazer o quê? Uma lista com esse diretório dessa pasta, e ela vai percorrer todos os arquivos que existem nessa lista. Então, eu peguei a data do arquivo, que é o nome, né? E aí ele vai ver se o arquivo, porque tem mais de um tipo de arquivo, por exemplo, esse checkpoints, e esse aqui está compilado, se eu não me engano, para uma dashboard, que aquela dashboard ela vai gerar isso aqui, já mostro para vocês. Mas basicamente ela vai ver se o arquivo for CSV, é para ele ler o CSV. Ele lendo esse CSV, você pode ver que o nome do arquivo está aqui, ó, mais arquivo, em relação ao nome completo, né, do caminho todo aqui. Então, para cada arquivo, ele está pegando a string arquivo e complementando, acrescentando nesse caminho. E aí ele vai ler, como se fosse aqui, ó, repara, que aqui ele está o caminho completo. Ali embaixo eu estou pegando o arquivo, é isso aqui, a minha variável arquivo é isso aqui. Entendeu? Aí ele joga aqui e acrescenta. Aí ele vai ler, né? Aí ele vai pegar e vai ficar acrescentando a data do arquivo pelo comprimento do data frame nessa função aqui. Aí ele vai indexar a data do dia, né? Ao data frame auxiliar aqui.
ele vai renomear as colunas para unidade hospitalar, quantidade de enfermaria por unidade hospitalar e quantidade de UTI por unidade hospitalar. Fazendo isso, eu começo a juntar os dias. Eu faço isso com o dia anterior, com o dia de hoje, com o dia de antes de ontem. Ele vai juntando todos os dias que existem, né? Todos os arquivos, todos os data frames auxiliares, ele vai juntando. E ao final, repara aqui, ao final ele vai criar o data frame leitos por hospital. Ele está lendo aqui, ó. Deixa ele ler que demora. Não é demorado assim não. Leu. Após lido. Já sei, por causa do Google aqui que está devagar. Mas ele gerou isso aqui. Cada hospital com essa quantidade de enfermaria e quantidade de UTI, né? Por hospital. Desde o dia 21 de maio, dia 9, de ontem, na verdade, que eu gravo esse dia 10. Primeira vez que eu peguei, em abril. Faz um mês que eu tenho pego esses dados. Olha que legal. Não tinha nem percebido isso. Esses dados compilados, eu salvo nesse formato no Google Sheets. Eu posso ensinar para vocês no futuro. Salvando nesse formato Google Sheets, né? Esse data frame, eu salvo ele em Google Sheets. E aí eu consigo fazer esse dashboard, onde a pessoa consegue ver quantos leitos disponíveis existem até a última data. Então aí você pode ver que ele pode vir aqui e eu quero procurar o hospital, sei lá, Frei Damião. Ele vai me retornar o Frei Damião, as unidades. Aqui eu tenho tal, e aí eu consigo saber quantas UTIs e quantas enfermarias existem neles. Se eu quiser procurar apenas leitos positivos de UTI, maior que 1, maior que 0, né? No caso, na verdade, ele vai me retornar apenas os hospitais com UTIs disponíveis, né? Então, basicamente é isso. E aí eu posso fazer um update, né? Também naquele dicionário passado, que é onde eu reúno meus dados, meu banco de dados. Né? Que eu gosto de fazer isso para reunir as informações, para ficar mais fácil quando eu for desenvolvendo o código. E está aqui. Foi adicionado. Eu vou fazer um print de todos os dados desse banco de dados. E aí você pode ver aqui que eu tenho a primeira tabela de referência. Tenho isso aqui que é em relação a pacientes Brasil e mundo, né? Isso aqui era por município, essa série foi descontinuada, que deu origem àquela outra formato, que é por hospital. Aqui eu tenho ocupações, né? Por região. E aqui eu tenho o por hospital, que foi o último adicionado. Então é isso, hoje o vídeo foi bem curtinho. É assim que você faz para você acessar apenas um arquivo diretamente. Você poderia ter escrito, por exemplo, pd.read. Você repara que ele tem vários formatos, clipboard, CSV, HTML, JSON, ORC. Então nesse formato, você especificando diretamente o local, você consegue ler qualquer um desses formatos. É uma função muito útil para extrair dados, né? E desse formato aqui, com esse macete, esse formato de entra na pasta e lê todos os arquivos da pasta, e aí vai lendo um por um diretamente, né, desse formato, você consegue ler uma série de dados em cadeia, né? Então é isso, por hoje é só, foi bem curtinho, e abraço.